Procrastinação é o nosso cérebro tentando nos proteger do desconforto e uma forma de aliviar o estresse. Fato. Nesse exato momento, mexer no celular é menos desconfortável e mais relaxante do que fazer algo importante do trabalho. Fato. Voltar para a academia e começar uma dieta é mais fácil se for feito na próxima segunda-feira da semana que vem. Lá longe, isso é fato também, né? Não? Só que quanto mais procrastinamos, mais desconfortáveis e estressados ficamos. As tarefas vão acumulando junto com a ansiedade, porque agora tem mais coisa para fazer em menos tempo. Fora que a gente fica se sentindo mal por saber que a gente não está desempenhando ao nível do potencial que nós sabemos que temos. E aí a gente se questiona, né? What the fuck, cérebro? Uma hora tu quer que eu procrastine, fica me induzindo a me distrair, fazer outras coisas, e depois tu fica fazendo com que eu me sinta mal por ter procrastinado e diga que vai ser diferente, e esse ciclo fica se repetindo, tu muda de ideia o tempo todo? É exatamente isso. Olha só, quando nós estamos planejando as nossas atividades, as reuniões, as atividades importantes, montando ali o nosso planejamento do nosso dia, da nossa semana, a gente está pensando com a parte frontal do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que nos auxilia a pensar a longo prazo e a regular as nossas emoções. Nesse momento, nós estamos presentes e conscientes, tomando decisões considerando o nosso presente, o nosso futuro de forma estratégica, sem muita resistência interna envolvida. Afinal, estamos na sala do planejamento, né? No QG ali estratégico, e não no campo de batalha onde a gente tem que agir realmente, gastar energia e sair da nossa zona de conforto. Por isso que na hora de fazer esse planejamento é muito fácil, né? A gente tem uma noção de que tudo aquilo que a gente está planejando, aqueles encaixes, a gente vai conseguir executar, e se a gente se sentir mal, quiser procrastinar, dessa vez a gente não vai ceder, a gente vai mandar ver. Agora, quando chega o momento de fazer aquela atividade importante que tu planejou, quando a gente entra então no campo de batalha, digamos assim, quando tá na hora da ação, quando tá na hora de executar, outras partes do nosso cérebro são ativadas. E surge então a resistência interna, que diz para tu não agir, para fazer outra coisa. E essa resistência interna, que parece fazer uma força contrária à nossa vontade de executar e cumprir com aquilo que a gente tinha se planejado ou com aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, ela tem normalmente essa força interna duas fontes. A primeira é gasto de energia junto com prazer imediato. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia e fugir da dor. Além disso, ele também é imediatista, ele quer a recompensa, ele quer o prazer agora, de forma imediata, não depois. Por isso, de modo geral, quando estamos prestes a iniciar uma atividade que vai exigir esforço, que vai ser desconfortável, que não tem uma recompensa imediata ali, e surge a oportunidade de fazer outra coisa menos desgastante, talvez até mais interessante, como por exemplo mexer no celular, o nosso piloto automático, a nossa programação vai querer essa outra coisa. Vai ter ali dentro de nós, independente do quão disciplinado tu seja, aquela vontade de fazer o que é mais fácil, o que é menos desconfortável, que vai trazer um prazer imediato maior. Isso é natural do ser humano. Isso não quer dizer que a decisão mais inteligente a se tomar é ceder a essa vontade naquele momento, mas ela vai estar lá. Às vezes numa intensidade maior, às vezes numa intensidade menor. E a segunda fonte comum que dá força para essa resistência interna e que às vezes se soma com a primeira que eu acabei de falar é o medo. Porque outro grupo de atividades que tendemos a procrastinar são aquelas em que a execução delas ou o resultado dessa atividade possa representar uma ameaça para nós. Como, por exemplo, falar em público, ter uma conversa difícil com alguém, fazer um relatório no teu trabalho em que o desempenho vai ser avaliado, podendo surgir possíveis consequências negativas. Ou seja, quando emoções como insegurança, tristeza e incapacidade são associadas a uma atividade, o cérebro, que quer te proteger, também vai tentar evitá-las. Nesses casos, o cérebro aperta o botão vermelho, que é a amígdala cerebral, uma região composta por neurônios que, dentre outras funções, é responsável pela identificação de ameaças. Essa amígdala é ligada ao nosso sistema límbico, que rege o nosso emocional no cérebro. E por isso que nesses momentos em que há
superar essa possível ameaça, esse medo, essa insegurança, fica ainda mais difícil, porque isso se soma à resistência interna. Não são todas as atividades que representam uma ameaça. Às vezes apenas o desgaste de energia, fazer algo que tu não tá afim, pode gerar essa procrastinação. Mas quando somado a esse medo, aí é a força mais forte que a procrastinação pode ter. E entender tudo isso eu acho fascinante, porque eu me questionava muito, porque quando eu tava em casa, por exemplo, num ambiente seguro, eu sabia das coisas que eu queria fazer, os compromissos, e que não era fácil, naquele momento eu me sentia super confiante, super capaz, mas chegava na hora e eu já não tava mais tão disposto assim. Tinha surgido essa força interna fazendo força contrária, e que eu tinha duas escolhas: ou eu deixava essa força interna vencer, e às vezes infelizmente isso acontecia, não era sempre que eu conseguia ganhar, ou eu vencia essa resistência interna, vencia o medo, vencia o desconforto e executava. E depois me sentia muito orgulhoso por ter feito isso. E é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver essa habilidade de vencer a resistência interna cada vez mais. Essa é a forma de lidar com a procrastinação, porque ela não vai embora. A procrastinação é do ser humano. Então não é uma questão de... Não existe o parar de procrastinar, né? Vão ter momentos que essa resistência interna vai ganhar. Nós somos seres humanos, a gente não está sempre no nosso máximo, em toda a nossa capacidade. Mas existem maneiras da gente se treinar a vencer essa resistência interna, criar o hábito de encarar ela, criar o hábito de superar ela. A primeira coisa é ter essa consciência que ela existe, que ela vai estar ali te esperando em todas essas situações, e não criar uma falsa ilusão, como eu fazia no passado, quando eu era criança, que quando chegasse na hora eu ia vencer sem esforço, não sem esforço, mas como que se essa resistência interna não fosse aparecer, ou como se ela fosse aparecer muito diminuída porque eu estava me preparando mentalmente antes. Não é que ela vai ser menor, é que tu vai estar mais forte para superá-la. Então o primeiro passo é esse, é entender e aceitar que essa resistência interna existe. A segunda coisa é se preparar para quando a resistência interna surgir, tu ter ferramentas que tu pode utilizar para te deixar mais forte, digamos assim, para vencer essa resistência interna. A primeira ferramenta é fazer a gestão do teu tempo, porque quando tu tem clareza das atividades que são importantes para ti, que são prioridade, que estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo, ou que estão vinculadas a manter uma saúde, manter uma boa qualidade de vida, e tu tem elas bem distribuídas na tua semana através de um sistema de gestão de tempo, que também tem ali os compromissos com outras pessoas e responsabilidades, e chega o momento de fazer uma dessas atividades importantes, fica mais fácil tu te convencer de fazer naquele momento, porque tu criou um planejamento, tu sabe que essa é a hora de fazer a atividade. Por mais que naquele momento a tua mente possa trazer ideias, motivos do porquê aquele não é o melhor momento, tu consegue usar esse planejamento como um escudo para não cair nessa armadilha na mente de pensar assim, não, pera, eu sei que esse é o melhor momento de fazer agora, essas ideias que estão surgindo de fazer outras coisas ou deixar para outro dia, é só a minha mente tentando me enganar para eu não passar por esse desconforto, para eu não fazer força contra essa resistência interna. Não, agora é o momento, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou fazer. A próxima ferramenta é eliminar distrações, porque tu tira então saídas de emergência que a tua mente pode tentar se agarrar para tu não fazer aquela atividade. Então, por exemplo, não estar com o teu celular ligado perto de ti, com o visor para cima, quando tu tá fazendo uma atividade muito importante, porque quando vai aparecendo mensagem, aquilo gera um pico de dopamina no teu cérebro, que tu ganhou uma mensagem, tu vai olhar, tu vai querer ver qual é a mensagem, e daí tu já tá indo para outro caminho. Ah, mas Augusto, eu uso o celular para trabalhar. Tudo bem, eu também. O que eu faço é tirar as notificações. Meu celular não vibra, não aparece quando vem mensagem, ele não se mete, ele fica morto ali, até eu pegar ele para olhar se alguém me mandou mensagem. Mas se é urgente, as pessoas vão ligar, então se estão ligando, aí sim ele dá um sinal de vida. Mas dessa forma eu não fico suscetível a distrações do celular, e eu tenho um momento então que eu vou pegar para olhar as mensagens. Outra ferramenta é tu desenvolver clareza do porquê tu está fazendo tal atividade, ter de algum fácil acesso assim, uma forma que te mostre o porquê aquela atividade é importante ser executada. Às vezes ela faz parte de um projeto que vai te fazer alcançar um objetivo que para ti é muito importante. Então, de alguma forma, ter algo que te lembre dessa clareza, que não, peraí, eu tenho que fazer essa atividade, porque assim eu vou ter progresso nesse projeto
aqui que vai me fazer alcançar isso que para mim é muito importante. Eu sei que eu tenho que fazer isso para chegar nesse objetivo final. E conforme eu olhei na minha gestão do tempo, o momento ideal para fazer isso, para eu chegar nesse objetivo final de forma mais rápida e saudável, é fazer agora. Isso também ajuda a gente a sair daquele estado em que a gente está meio confuso quando, por exemplo, o emocional está muito forte. Mas agora, se tu quer colocar isso em prática, eu fiz 2 vídeos para te ajudar. Um ensinando a como fazer uma gestão de tempo eficiente e outro como eliminar as distrações. A minha recomendação é que tu assista os 2, primeiro assistindo o vídeo da gestão de tempo. Eu vou deixar os 2 aqui para tu assistir e a minha recomendação também é que tu assista agora e não deixe a procrastinação fazer com que tu ponha na lista ali de assistir depois e acabe nunca assistindo e nunca colocando em prática para então resolver o problema. Não deixa a procrastinação se defender. Tamo junto e até semana que vem. Show!